E aí, vamos estudar a lição? Ei, seja bem-vindo a mais um dia de crescimento em conhecimento da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Não esqueça de compartilhar. A Bíblia é um livro complexo para quem tem preguiça de estudar, porque quando a gente se debruça e estuda a Palavra de Deus, o Senhor nos ilumina para a compreensão. Então, por mais que obscuro ou difícil que um assunto pareça ser, busque como um mineiro. Comece a fazer escavações e você vai descobrir pérolas preciosas, ou melhor, tesouros preciosos, pedras preciosas no estudo da Palavra de Deus. E o teu estudo nunca terá sido em vão. Hoje nós estamos identificando o chifre pequeno. Você observa a presença do chifre pequeno no capítulo 7 do livro de Daniel e também no capítulo 8 do livro do Apocalipse. No capítulo 7 do livro de Daniel, é um chifre que surge em continuidade ao quarto animal que representa o Império Romano. Ei, no capítulo 7, o Império Romano se divide em 10 partes, por isso que tem 10 chifres. 3 chifres são quebrados e surge um chifre pequeno em substituição aos 3 que são destruídos. Dentre as 10 tribos bárbaras, 3 foram eliminadas para surgimento de um poder diferenciado que cresceu mais do que todos os outros. E no cenário histórico, após a divisão do Império Romano, dessas 10 tribos, 3, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, foram destruídos e substituídos por este poder. Observa-se diante da história a supremacia papal em evidência, unindo, fundindo inclusive o poder político e o religioso. E observa que a profecia indicava que era uma continuidade do Império Romano, só que agora em sua fase papal. Quando a última dessas 3 tribos foram arrancadas, esses últimos 3 chifres foram arrancados, o último dele no ano 538, quando de fato os ostrogordos desapareceram. E aí surgiu o período de supremacia papal anunciado pela Bíblia por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que significa 1260 anos. Ou seja, esse vislumbre, ele é apresentado no capítulo 7 do livro de Daniel. Quando você chega no capítulo 8, tem outro chifre, ok? Só que dessa vez emana de um bode. Um único chifre quebra, surge 4 outros e a Bíblia apresenta este bode como sendo a Grécia. O capítulo 7, de onde se quebrou o chifre, foi Roma. No capítulo 8, de onde se quebra o chifre, é da Grécia. E aí 4 outros chifres surgem, representando de fato os 4 generais de Alexandre o Grande, anunciados como sendo as 4 cabeças do leopardo, de 4 cabeças e 4 asas. E agora o chifre pequeno surge depois desses 4 chifres. No capítulo 7, o chifre pequeno surge do Império Romano. No capítulo 8, aparentemente seria do Império Grego. E agora? De Roma ou da Grécia? O que está acontecendo? A Bíblia é em contradição? Não. É que, na verdade, a determinação no capítulo 8 é que a Bíblia diz que dos 4 ventos surgiram os 4 elementos, o chifre pequeno, e depois surge esse chifre pequeno a partir de um deles. Deles o quê? Dos ventos ou dos chifres? E o contexto nos estabelece que é a partir dos ventos, que são dos pontos cardeais. De um dos pontos cardeais surge o chifre pequeno, e não de um dos 4 chifres do capítulo 8, que representam os generais de Alexandre o Grande. O que isso significa? Que a Bíblia não está em contradição, ela se harmoniza. Assim como o chifre pequeno é o sistema papal no capítulo 7, também é o sistema papal no capítulo 8. No capítulo 8 vem de um dos 4 ventos, de um dos 4 pontos cardeais. E do capítulo 7 está vindo do próprio Império Romano, quando das 10 tribos, 3 foram arrancadas para o surgimento do poder papal. Ei, a Bíblia tem uma revelação perfeita. Estude o livro, apaixone-se pelo livro. Eu cada dia me apaixono mais por ele, porque a revelação da palavra de Deus e a maneira como ele lida com o problema do pecado. Que Deus nos dê sabedoria. Estude, devore, coma a lição, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado a Deus pela revelação da Tua palavra, que apresenta de um modo maravilhoso toda a história, e com isso cresce ainda mais o nosso subsídio em mãos para continuar acreditando no Senhor que dirige toda a história e também a nossa vida, em nome de Jesus.